O álbum do Bop de Miles Davis, gravado em 1991 e lançado no ano seguinte, apresenta-se como um grande marco no início da relação e mistura dos estilos musicais de jazz com o hip-hop, partindo da colaboração de Miles Davis como solista de trompete com o produtor de hip-hop Easy Moby. Miles Davis, nascido em 1926, foi um dos músicos de jazz mais importantes do século XX, tendo influência na elaboração deste estilo musical ao criar e ajudar a desenvolver inúmeros subgéneros de jazz ao longo da segunda metade do século XX. Miles Davis, que não gostava de estar sempre a tocar da mesma forma, procurava sempre a sua própria inovação, mudando e criando estilos musicais de jazz pelo caminho. Surgindo no início dos anos 40, como trompetista de bebop, tocando ao lado de músicos como Charlie Parker, rapidamente vai-se distanciando deste estilo para procurar uma linguagem mais própria. Neste seu caminho, apresenta-se na vanguarda de géneros de jazz, como o cool jazz, com o álbum Birth of Cool, o hard bop e modal jazz, com o Kind of Blue, o jazz fusion, com o Bitches Brew, e por fim, no final da carreira, antes de morrer em 1991, começa o processo de fazer um álbum de hip-hop jazz, o doo-bop. Para lá do seu estilo e técnica como trompetista, que era marcado pelo som económico de poucas notas, expressividade do silêncio, frases que procuravam reproduzir a fala e pela atitude e timbre com que tocava, o seu legado é incontornável é mesmo graças à influência que teve no jazz e pela constante reinvenção do próprio som, como tão poucos artistas o fizeram tantas vezes. Que graças às colaborações que fez nas suas músicas com artistas como John Coltrane, Charlie Parker, Chick Corea e Herbie Hancock, entre muitos outros, elevaram o seu estatuto a lenda do jazz e músico do século XX. Easy Moby, nome artístico Omar Hamed, é um produtor beatmaker e engenheiro de som de hip-hop dos anos 90, baseado em Nova York. O seu estilo de música passa pelo uso de beats densos, com um groove pesado inspirado pelo funk, criando uma sonoridade mais de som de garagem e menos polida que o rap comercial da época, que depois segue para uma produção de drum machines baixos, graves e secos e samples mais para a textura de música do que para a melodia principal. No hip-hop, ele trabalhou com grandes artistas como LL Cool J, Busta Rhymes, Big Daddy Kane e principalmente o The Notorious B.I.G. Foi muito importante ao influenciar produtores posteriores a ver o beat como um ritmo que dá abertura e espaço para a improvisação, sem estar sempre presente no centro do som, mas também na sua lógica de colaboração com a mistura de vários estilos musicais, principalmente o jazz, hip-hop e música eletrónica. Este álbum foi gravado em 1991, poucos meses antes da morte de Miles Davis de pneumonia, e é constituído por várias fases de criação. Os beats foram em primeiro, onde Easy Moby criou bases de hip-hop com samples, loops e drum machines. Ao contrário dos álbuns mais tradicionais de jazz, não havia banda ou ensemble a tocar junto ao vivo. Depois, Miles Davis gravou os solos de trompete por cima dos beats em sessões separadas, onde ia improvisando por cima dos loops repetitivos. As frases de trompete eram curtas, servindo um propósito mais de textura e de timing com o ritmo, em vez de longos solos destacados. Por causa da saúde de Miles Davis, as sessões eram curtas e algumas das músicas do álbum não chegaram a ser finalizadas pelo próprio, onde Easy Moby acabou por ter um papel fundamental na edição e estruturação das músicas já sem a participação de Miles. E por fim, foi feita a pós-produção, que teve um papel muito presente no produto final, com edições digitais, repetições de partes como solos de trompete e várias camadas de efeitos, tendo a função de fazer um pouco de colagem das ideias gravadas nas curtas sessões que Miles Davis fez. O rap, presente neste álbum, é feito pelo próprio Easy Moby, caracterizado por uma rima mais falada e pouco complexa. A sua presença dá-se ao facto de Miles querer um álbum de hip-hop genuíno, sem ser só jazz a imitar o próprio hip-hop. Assim, o rap serve mais como uma presença secundária e textural, onde o foco do álbum não é de todo para ser o rapper como papel principal. Este foi alvo da maior crítica do álbum, por do lado dos fãs de hip-hop acharem a rima básica e datada, e do lado dos fãs de jazz acharem a sua presença algo desnecessária e até um pouco distrativa. O estilo de hip-hop jazz desenvolvido de forma pioneira neste álbum foi buscar influências a vários sítios. Ao hip-hop do East Coast, de Nova York, à cultura contemporânea urbana negra, onde o hip-hop era a voz dominante da rua, à música eletrónica e produção em estúdio, com recurso a sampling, edição digital e montagem na pós-gravação,
também era muito marcado pelo minimalismo e espacialidade do som, onde apesar de ter um ritmo constante, tinha uma componente atmosférica e repetitiva. Outra grande influência deste álbum é as raízes rítmicas do funk e do soul dos anos 70, especialmente James Brown, com uso de linhas de baixo simples e constantes e um groove sempre presente. Get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. A recepção crítica não foi muito positiva, havendo uma reação geral de alguma confusão quanto ao porquê da criação deste álbum. Os tradicionalistas de jazz acharam o disco superficial, face à moda dos anos 90 do hip-hop, achando que a mistura dos beats com Miles Davis deixava um trompetista deslocado e aquilo não fazia, no geral, grande sentido. Os críticos de hip-hop consideravam o álbum fraco tecnicamente face ao que estava a ser feito na altura. No entanto, com o decorrer do tempo, o doo-wop passou a ser mais valorizado, tanto pela ousadia de Miles Davis, de aos 65 fazer um álbum de hip-hop de forma genuína, sem tentar dominá-lo ou alterar as suas características, mas também pela naturalidade com que o trompetista conseguiu funcionar bem com os loops e os beats a que lhe serviam. O doo-wop deixa um legado musical forte, porque é um marco de uma mudança. Antes, as parcerias de rap e jazz eram músicos de jazz a tocar jazz, com o hip-hop apenas a ser usado como estética no plano de fundo. Mas a seguir a este álbum, a improvisação de jazz passa a ser feita sobre os beats de hip-hop reais, sendo estes a base fixa e não apenas um acompanhamento para os solistas.